Manipulação no futebol brasileiro está confirmadíssimo. Vaza áudio de árbitro famoso reclamando que não recebeu propina em um dos jogos do Campeonato Brasileiro. E 3 entidades pedem a paralisação do Campeonato Brasileiro após as denúncias de John Textor e 13, digo aí, 13 pessoas, entre árbitros e presidente do STJD, sendo convocados a ir à CPI da manipulação de resultados para prestar depoimento. Amigos, a situação é tensa. É muito tensa aí. E para quem falou que não dava em nada, inclusive o presidente da CBF, o Ignaldo, pode ser impeachmentado hoje, vai a julgamento hoje. Então a gente vai falar muito sobre isso, além do jogo entre o Vasco da Gama e Criciúma. A gente tem novidades para passar para vocês. O Ramon diz que pode voltar ao esquema de 3 zagueiros e a gente vai falar aqui também sobre essa situação do Zé Colmeia, que repercutiu muito ontem, e hoje mais uma pessoa aí saiu em favor do Zé Colmeia, certo? Vocês vão ver aí quem é. Bom, peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, Vasco da Gama e Criciúma, a princípio, marcado para as 16 horas do próximo sábado, jogo que pode sofrer alterações aí por conta aí da grade da Rede Globo. E o seguinte, é vencer ou vencer. É aquele jogo de 6 pontos, onde o Vasco da Gama é o 15º, o Criciúma é o 16º. Se o Vasco da Gama não vencer, corre um risco muito grande de ingressar ali na zona do rebaixamento. E para que o Vasco consiga êxito, consiga uma vitória nesta partida, o Vasco aguarda aí por 2 reforços. Primeiro, o Medel, que ainda não chegou aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, né, se o Medel não chegar aqui hoje, vai ficar difícil para ele participar desse jogo aí. O Medel que está cuidando da mãe dele lá no Chile. E a situação do Paê, porque o Paê ontem sentiu dores no joelho. Então tem que ir com cuidado. Agora, o que chamou tanto a atenção quanto essa situação do Paê é o informativo de que o Watson, jogador que foi contratado por 27 milhões de reais, não está bem fisicamente, por isso não vem sendo aproveitado. Parece até piada a 771 contratar um jogador que está fora de forma. O Ramon diz que pode voltar com um esquema aí de 3 zagueiros aí para esse jogo contra o Criciúma. Não está descartado, certo? Até porque ele fez experimentos ontem com 3 zagueiros e o João Vitor pode entrar ali para jogar do lado do Maicon e também do Léo Pelé. Aguardemos. Bom, essa situação aí do Zé Colmeia aí ontem, que na minha opinião deu uma de vítima, né? Deu uma de vítima. É o seguinte, hoje foi dia do Júlio Brandt sair a favor do Zé Colmeia. E a gente vê que por detrás disso está aquela situação da 777. O padre disso é a 777. Por quê? As pessoas que ajudaram a vender o Vasco, como foi o Jorge Salgado, como é o Júlio Brandt, está todo mundo a favor do garoto propaganda da 777.
Afinal de contas, aí, o grande problema, o grande X da questão é que todo mundo veio choramingar porque o Pedrinho vai abrir esse contrato, certo? Inclusive, a gente já falou que já tem novas ações aí na justiça, tá? E o Pedrinho aguarda aí o balancete da SAF para simplesmente vir a público para poder falar. Agora, a situação aí é simplesmente irreversível entre o Pedrinho e a 777 Parques. Por isso, né, Zé Comé chorando, gosta de fazer propaganda, Júlio Brandt e também o Jorge Salgado. Perfeito? Ah, Laureano, mas Pedrinho não proibiu ninguém de fazer obra lá, tá? Agora, vai ser sem politicagem, perfeito? Bom, o seguinte, essa situação do John Textor tá dando o que falar. Virada de mesa no futebol brasileiro. A gente hoje teve mais uma entidade pedindo a paralisação do futebol brasileiro. Agora foi a Polícia Federal. Com isso, a ANAF, que é a Comissão dos Árbitros, e o Senado, por intermédio do Jorge Cajuru, já tinham pedido aí para que essa situação do campeonato fosse paralisada, está em xeque, um monte de lance aí tortuoso, agora é a Polícia Federal. E olha só, o Senado, tá, apontou mais indícios de manipulação no futebol brasileiro. Entre esses indícios, há um áudio de um árbitro dizendo e reclamando que não recebeu propina após marcar um pênalti do Campeonato Brasileiro. Olha que coisa. E essa situação tomou muito alarde. Isto porque o John Textor falou, não tem nem 48 horas. E o Senado já convocou, certo? Simplesmente mais 12 pessoas para depoimento secreto na CPI. E o que está chamando muito a atenção, o John Textor jogou uma bomba no futebol brasileiro, e o que chamou mais atenção nessa situação da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, são o nome das pessoas que estão aqui, certo? A gente vai colocar aqui, ó, porque o nome do Rafael Claus e da Daiane Caroline Muniz foi citado em diversas vezes nesse relatório, tá? O nome do Rafael Claus, o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, o Wilson do ICNM, tá? Que é o presidente, olha só, da comissão de arbitragem da CBF. A gente destaca que o Hélio Santos Menezes Júnior, né? Diretor de governança da CBF, Glauber do Amaral Cunha, esse árbitro aí que estaria envolvido, um ex-árbitro, e teria recebido propina, tá? Ou melhor, propinas no plural, por conta aí de manipular resultados. Chama muito a atenção nessa situação que o presidente do STJD, olha só, o presidente do STJD foi convocado, José Perdiz de Jesus, Ronaldo Botelho Piacente, que é o procurador-geral do STJD, o Eduardo Bussen, né, que é o oficial de integridade da CBF, o Felipe Marchetti, né, que é o representante da empresa Esporte Radar AG, o Tiago Horta, chefe de integridade para a América Latina da Gênios Esporte,
o Emanuel Macedo Medeiros, né, da Global Alliance, e, cara, até o secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Anderson Dudena. 13 pessoas, gente. 13 pessoas influentes, tá? Inclusive, hoje o Egnaldo, presidente da CBF, pode ser caçado. Pode ser caçado. E aí o seguinte, é uma vergonha para a CBF, porque se o Rinaldo for caçado, vai ser o quarto presidente da CBF consecutivo aí tomando impeachment. E, cara, agora é com a federal. Agora aí a situação ficou muito séria mesmo, e a gente vai ter uma virada de mesa aí no campeonato, com indenizações, né? Olha, tá complicado. Guardamos aí cenas do próximo capítulo. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!